acho que a gente poderia começar, e a ideia é falar um pouquinho sobre tempo, né? E daí eu até tenho algumas coisas que eu queria conversar com vocês, mas antes de eu falar alguma coisa, eu queria saber como que está sendo para vocês essa questão do tempo em quarentena, né? Quem quiser faz um sinal aí, que daí a gente fala. Tem sido de muita aprendizagem. Quem que falou? Fui eu, Lígia. Oi, Lígia. Muita aprendizagem? Fala mais. Conta mais. Eu sou do grupo de risco. E eu estou desde o dia 15 sem saber onde é a porta da saída de casa. Eu decidi isso por mim e tal, e para não infectar mais ninguém também. E aí eu fui vendo alguns padrões que eu tenho e que eu nunca tinha prestado atenção neles. Por exemplo, fazer uma agenda do dia. Eu sempre fiz isso, mas nunca dei muita atenção a isso, sabe? Assim, me permite, tem algumas coisas que eu não gosto de fazer e fazia meio que por obrigação, e agora estou vendo o quanto é importante fazer. Por exemplo, arrumar minhas coisas em casa. Tenho descoberto, assim, coisas muito interessantes nesse momento de conexão com um montão de gente. Nunca me conectei com tanta gente quanto agora. E uma coisa que está acontecendo também é um coração apertado, né? Porque eu fico pensando em o que é que eu posso fazer para ajudar quem não tem essa bênção que eu estou tendo de ficar em casa, no meu ninho, tranquila, alimentada. Então, estou aprendendo também a viabilizar recursos para outras pessoas. É isso. Quem mais? Natália, está com você. O Fernando. Vi que eu acabei me ausentando e voltei agora. Então eu... Um minuto só. Ô, Fernando, eu acho que eu te desmutei, aí você tem que se desmutar por aí também, tá bom? Mas a Natália estava falando, então fala a Natália, depois o Fernando. Fala, Natália. Então, eu estava falando que eu me ausentei rapidinho e aí eu não peguei o que é para fazer para... Natália, conta o que você está aprendendo aí no seu tempo de quarentena. Sim, porque eu não estava ouvindo o que você falou também. Eu sigo fazendo as coisas que eu vinha fazendo. Eu já tenho o costume de trabalhar em casa, então não me afetou tanto. E eu estou aprendendo cada vez mais a lidar com o tempo. Acho que é isso. Legal. Fernando? Um aprendizado que me veio, eu sou do grupo de risco, mas eu sou um risco de ser um vetor, né? Porque eu trabalho na rua e aí o que eu tenho aprendido isso tem ficado no período, que
essa quarentena, assim, estar em casa não é só essa casinha física, estrutura, edifício, né? É também uma casa nós, né? Nossa vida, nosso fazer. E aí eu tenho visto, e claro, dentro disso eu transito na rua também, e a gente vê, assim, o quanto é difícil você lidar com opiniões, né? Que é nas ruas e nos meios onde a gente anda, a disputa de narrativa ela vai se acirrando, né? E a gente vê o que eu até vejo o fenômeno Bolsonaro, o Bolsonaro não é só um presidente, né? Não é só uma pessoa, ele é um fenômeno, né? E aí ele assim, a dificuldade é estar na rua e é estar também ouvindo os ecos, né, dessa voz dele. E ele está projetando ecos também do que está aqui. E nesse meio tempo, o que me vem também é a reafirmação daquele aprendizado de que o que a gente tem de amor e desapego tem que estar na mesma medida. A gente está vivendo, isso está tudo muito acirrado, a nossa sobrevivência, né, é nossa, né, porque o planeta ele vai sobreviver, a gente é que está se mostrando incapaz de se adaptar às mudanças. E nessa incapacidade ela é também né, é também decorrente de apegos e a nossa falta de educação afetiva. E aí o que eu tenho aprendido e reafirmado né, trabalhado é essa coisa do desapego, né? Porque a jornada, a nossa vida é uma jornada individual. Por mais que o ideal coletivista ele é encantador e é mesmo, mas estamos sós, né? A gente nasceu só e a gente vai partir só. Claro que a nossa vida é um caminho, que nesse caminho a gente estende a mão, caminha com pessoas durante um tempo e depois elas se vão, né? E a gente também se vai. E aí é onde o amor e o desapego ele tem que ter uma medida muito equilibrada, porque senão começa a virar sofrimento, né? E é isso. É verdade. Paola, Eu está com uma cara de quem quer falar. vou falar agora. Eu não estou sozinha, estou em 4, né, em casa. Meu marido e 2 filhos, crianças. Então, um de 12 e outro de 9. E também faz 15 dias, mais ou menos, que eu não saio desde a sexta-feira, acho que foi 15, né, por aí. E hoje foi a primeira vez que eu saí, fui no mercado. E foi muito estranho, né, porque falei, nossa, parece que eu que tô louca, porque como eu não tinha saído ainda, e lá parece que o mundo tá normal lá fora, né? Muita gente no mercado, né? E todo mundo conversando, idoso, criança. Falei, gente, eu que tô pirada dentro de casa, né? Então isso foi muito estranho, mas ao mesmo tempo o tempo passou e eu não percebi, né? Aqui em casa tá bem harmônico, tá gostoso, né? Não está estressante, tá gostoso por enquanto. Né? Ontem, né? Hoje, quando eu saí, eu vivo com gente, né? E aí hoje me deu saudade, hoje me deu vontade de querer estar com todo mundo. Mas toda essa reflexão do que a gente está vivendo e o que vem, né? Que mundo tá para vir, né? Que mundo a gente está me intriga, me encanta, né? Eu acho que a coisa do desapego muito forte, assim, mais se destaca que, para mim, a lição é que tem que ter paciência com todos, nesses 15 dias comigo, com os outros, né? Nos grupos de mães, as mães estão histéricas, né? Sem escola, né? Então a paciência é a palavra, assim, paciência e falta de controle, né? E sendo interessante por enquanto. Uma coisa que eu reparei, e aí eu queria saber a percepção de vocês, né? É que a minha sensação é que o tempo se acelerou, porque de repente todo mundo se conectou virtualmente, e aí o que acontece? É assim, eu nunca fui muito fã de WhatsApp, por exemplo.
quintuplicou a quantidade de WhatsApps que eu recebo, tá? Se bobear, tem reunião por Zoom, tem 20 reuniões por dia, 20 lives para assistir, né? Todo mundo extremamente frenético. Eu não sei se vocês conseguiram perceber isso ou se isso é uma percepção só minha. O que vocês acham? Super. Dá até confusão mental. Você escolheu onde é que você vai. Doideira, porque eu tô falando agora, né? Eu entrei no seu Instagram e, tipo, nunca teve tantas lives assim, no seu. Era uma, raramente. Agora, ao mesmo tempo, tem, tipo, acho que são 4 ou 5, eu não tenho certeza, porque tem uma pessoa que tá compartilhando com outra. Sabe como faz tudo junto? Então, tipo, é muita, o tempo todo. E é o dia inteiro. Eu acho isso muito estranho. Eu Eu tenho tenho ido percebido, dormir cansada. uma coisa que eu tenho percebido é que assim, esse volume também de informação ele tá aumentando. As comunicações, e aí a gente tem essa comunicação digital, né, escrito, vídeo, áudio, e a gente tem muito, e ela está indo para um campo mais superficial, né? E acho que essa energia que está muito condensada, porque as pessoas estão dentro de casa, não estão se movimentando, o movimento é reduzido, isso condensa a energia, que ela vai transbordar em alguma coisa, né? Acho que tem um momento a gente ainda está nesse momento da ansiedade, porque a gente está muito eufórico, né? Assim, do nada a gente se trancou dentro de casa. E assim, isso não foi preparado, os corpos não foram preparados para essa desaceleração, né? A gente parou uma locomotiva, não sei nem como, assim, mas é uma locomotiva que parou e parece que tem alguém segurando, né? Tipo aquela coisa do Superman lá, né? Do filme, que ele para a locomotiva, mas assim, aquela coisa está travancada, né? Ela não veio desacelerando. E aí essa energia que está fluindo aí, ela está se condensando, tá condensando e ela está extravasando. Muita informação, muita comunicação, e a gente ainda está muito no plano muito superficial, né? Porque quanto mais rápido a gente se comunica, é mais superficial e parece que tem menos sentido. E eu ainda acredito que depois disso a gente vai entrar em outro momento que a gente vai começar a desacelerar também a mente, né? Porque assim, o corpo parou, mas a mente não parou. A gente parou o corpo, parou tudo o corpo, e a mente ela está muito acelerada. E aí daí eu acredito que, pelo menos o que eu sinto também, essa ideia de que o tempo tá mais escasso, é esse descompasso, né? Que a gente tem de mente do que a gente tem de corpo, assim, de ritmo, né? Isso é uma coisa que eu reparei, né? Eu acho que eu falei na semana passada, ou retrasada, acho que na semana passada, que eu vejo muito isso que está acontecendo como um fenômeno ecológico ou biológico, eu não sei. A Lígia é bióloga, talvez possa saber explicar melhor que eu, mas como eu acredito que tudo está interconectado, eu acho que esse vírus é simplesmente uma defesa do planeta para o que a gente está fazendo com ele e uma defesa da humanidade para o que a gente está fazendo com a gente, né? E aí é muito assim, eu demorei um tempo para entender, porque eu falo assim, cara, o universo está te dando a mensagem de para, e daí as pessoas, em vez de parar, elas aceleram, né? Elas fazem exatamente o oposto. Como isso é estranho, tá? Mas daí, pensando um pouquinho de uma maneira mais assim baseada em neurociência tal, dá para entender por que acontece isso. Tem um livro que chama Pensar Rápido e Devagar, do Kahneman, tá? Que é um livro bárbaro. E aí ele fala
que a gente tem dois sistemas no cérebro de pensamento, né? O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é tudo que a gente já conhece, ele é intuitivo, mas não intuitivo da intuição de contatar com alguma coisa maior. Intuitivo porque ele está inconsciente, você já sabe o que tem que fazer. Tá? E a gente usa 95% do tempo esse, né? E aí tem o sistema 2, que é o sistema onde você está 100% consciente, você para e pensa para tomar as decisões e tal. Você usa só 5%, por um motivo muito simples, que é a economia de energia. O sistema 1 gasta menos energia. Então, um exemplo que ele dá que é muito simples é assim, quando você está aprendendo a dirigir um carro, você não sabe nada sobre aquilo. Então, você está o tempo todo no sistema 2, você fica pensando, né? Agora eu tenho que ligar o pisca-pisca. Agora eu tenho que mudar de marcha. Agora isso, agora aquilo. E eu não sei se vocês compartilham essa experiência, mas eu lembro que quando eu tirei carta, muitas vezes eu terminava de ir de um lugar para o outro super cansada, suada. Minha mãe pedia para eu ir na padaria, eu chegava na padaria suando, porque assim eu tinha que usar a minha concentração total para conseguir fazer aquilo, né? Depois, com o tempo, você vai aprendendo, e depois que você aprende, você nem pensa mais, né? Você entra no carro e parece que o carro dirige sozinho, né? Às vezes você nem vê o caminho que você está pensando em outra coisa, enfim. Então, o que acontece? Na hora que alguma coisa se torna conhecida, ela passa do sistema 2 para o sistema 1, né? Tem várias medições fisiológicas que eles fazem para saber quando você está no sistema 1 e no sistema 2, né? Eu fiz essa experiência num grupo de neurociência que eu faço parte, que foi pegar a câmera uma câmera, né, e colocar num micro com um telão, tá? Colocar no olho da pessoa e perguntar, por exemplo, para que time você torce, não acontece nada na pupila da pessoa, porque essa é uma pergunta muito prosaica, né? Mas se você fala assim, qual é a raiz quadrada de 437, a pupila dilata, porque ela não sabe fazer essa conta assim, ela tem que parar e pensar. Então, ela vai para o sistema 2, né? E o nosso sistema 1, ele funciona no automático. Então, a gente faz as coisas no automático, na maior parte do tempo. E aí, a minha explicação para isso é que o mundo pode ter parado, mas a maior parte das pessoas está no sistema 1 ainda, no automático de sair fazendo. E isso, para mim, é bastante preocupante, porque, assim, enquanto não perceber que o momento é de ficar um pouco mais introspectivo, né, não vai estar aprendendo com a pedagogia do vírus, vai só estar pegando os aspectos negativos. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Faz. Eu ia até dizer isso, assim, eu vim aqui hoje, até minha intenção para te ouvir um pouco, é para olhar para dentro, né? Estou sentindo isso ainda, que o tempo passou muito rápido, né? Coisas diferentes, não estou tão no automático do que eu estava, né? Estou em outra vida, estou zero trabalho, então não estou fazendo home office, por exemplo, muito pouco. Trabalho com gente, todos os trabalhos cancelados, né? E então estou numa outra coisa fazendo, só que essa eu não consigo, eu já tentei várias vezes entrar, né, me focar nem à noite, não consigo me concentrar, fazer uma meditaçãozinha mínima, né, tá pior do que antes.
né? Então, eu falei, como é que eu resgato? Eu estou sentindo falta. E aí não é só comigo, como eu faço isso com as crianças, né? Quero também trazê-las. Como é que a gente tira essa experiência? Ontem mesmo eu disse, olha, vamos tirar um tempo para a gente rezar. A gente fez uma rotina, né? Então, botar aqui para mim o que está faltando dessa rotina que criou. É um tempo da gente o corpo a gente já tinha posto, então de olhar para dentro, se concentrar, rezar cada um, ou mandar energia, vibração para o mundo, para a gente, fazer uma reflexão sobre isso. Falei, mas tá me incomodando, porque eu mesma não estou conseguindo fazer isso, né? Não estou conseguindo me focar para dentro, né? E está me incomodando muito. Uma coisa que eu vejo também nessa construção do sistema 1 e da gente operar com naturalidade, é porque o sistema 1 também, esse aprendizado a gente constrói, né, ele vem desse automatismo, mas porque ele acaba sendo um aprendizado também corporal, né, um aprendizado que a gente aprende com o corpo. E por isso a gente consegue fazer tudo tão naturalmente, porque a memória muscular, ela desenvolve, né? É o caso da pessoa que bebe 1 litro de vodka, volta para casa e não lembra como chegou, mas chegou. Totalmente inconsciente, mas chegou em casa. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E é o quê? É o corpo, né? Porque o corpo ele já está sabendo. E aí, dentro desse processo, agora, claro que o aprendizado, operar sempre no sistema, menos energia para a mente, mas ela custa energia muito grande para o corpo. Porque o corpo também, ele não. Ele vai dentro do. Assim, o corpo ele é mais forte que a mente, né? E em algumas vezes. E a mente é mais forte que o corpo, mas aí a mente ela impõe para o corpo algumas coisas, um ritmo de vida que é totalmente contra a estrutura biológica do corpo, né? Esse ritmo de vida que a gente não dorme necessário, que a gente anda dentro do ônibus, anda dentro do metrô, corre aqui, corre ali, respira um ar poluído. Então, a gente opera no sistema perfeitamente. Agora, isso tem um custo muito alto para o corpo. E aí, essa dificuldade que a gente tem também é porque a gente não aprendeu, assim, a gente não aprendeu que o corpo também aprende, que o corpo também é uma entidade, que tem uma capacidade de aprendizagem. A gente vai ver lá nas aprendizagens, nos domínios do psicomotor. Então, eu atribuo, assim, eu vejo esse momento também como uma oportunidade da gente aprender que olhar para o corpo, né? Assim como a gente olhar para as outras coisas que estão para além dessas ordens imaginadas que a gente vive. E se a gente não readequar nossos corpos, né? E respeitar o corpo, porque, né, não é só uma questão de se condicionar, é respeitar, né? Não impor o corpo uma rotina violenta. E isso que a gente está vivendo, assim, esse incômodo de ficar em casa, talvez a gente eu vejo isso até como uma oportunidade da gente ver, se colocar no lugar do corpo. Como que o corpo se sente operando sempre no sistema 1, no automatismo e aquela performance, que a gente é muito performático, né? Olha só quanto esse incômodo ele vai para o corpo. E aí ele vem para o inconsciente. A gente vive isso inconscientemente. Isso aí vira um monte de problema, né? E tá aí as doenças psicossomáticas jogando isso na nossa. A Natália colocou aqui no chat, sim, vivemos numa sociedade fragmentada. É isso mesmo. Eu acho que a questão é que a gente está querendo dar respostas para esse mundo em cima de bases, conceitos de um mundo anterior, que não vai voltar, né? Então, assim, a gente está querendo responder aos desafios do novo com lições velhas. E isso me preocupa. Eu acho que, assim, o quanto a gente... Eu acho que é por isso que na primeira semana todo mundo saiu que nem doido, se conectando e fazendo 30.910 lives. Eu fiquei, assim, fiquei vendo algumas coisas de LinkedIn, por exemplo, um montão de gente que nunca fez home office na vida postando sobre como é fazer home office, né? E com respostas antigas.
Vou só contar um exemplo para vocês, um exemplo do mundo do trabalho, né? Nesse meio tempo, uma empresa me chamou para conversar sobre um projeto de vendas, né? Que é um dos expertises que eu tenho, né? E aí o gerente que estava brifando, né, o projeto falou assim, não, mas porque essas pessoas precisam aprender essas competências de relacionamento, porque quando tudo voltar e as pessoas voltarem a visitar os clientes, aí eu falei assim, mas você acha mesmo que vai voltar e vai visitar os clientes como visitava antigamente, né? Que para mim, antigamente, que eu estou falando é 3 semanas atrás, né? Eu falei, eu acho que o modelo é todo outro. Ele falou, não, a gente só está esperando baixar a poeira e parar com todo esse processo de transmissão tal, que aí vai voltar como era. E eu falei, tá bom, então você está me pedindo uma proposta de trabalho de técnicas de vendas, por exemplo, no frente a frente. Isso não vai acontecer, né? Não vai ser diferente, porque as pessoas já experimentaram comprar pela internet para caramba nesse meio tempo, né? Então, sei lá, eu fico pensando que a gente não está na hora de reciclar coisa antiga, está na hora de criar coisa nova, né? Que eu não sei o que é também, né? Eu vejo isso como as pessoas ainda no sistema 1, né? Então, assim, o que é o conhecido meu? Conhecido meu é ir lá visitar cliente. Conhecido meu é ter metas que aumentam todo mês, né? Sim. O conhecido meu é consumir. Então, isso é preocupante. Agora, eu queria voltar um pouco no que a Paola falou, da dificuldade de acalmar e meditar, porque eu acho que esse buzz, né, esse barulho mental assim das pessoas frenéticas, cria uma energia realmente que faz com que a gente tenha essa dificuldade de se aquietar, se acalmar, né? Aí eu vou contar o que eu fiz. Eu não estou aqui fazendo como os caras do LinkedIn que ficam postando como trabalhar em home office, porque eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que assim a gente vai navegando conforme o que a gente der a cada onda aqui. Não tem essa coisa de ter uma solução. Mas eu vou falar o que eu fiz, tá? Eu peguei a playlist da Deva Premal na Amazon Music, que são só mantras, e daí isso está me ajudando. Agora que a família não passa da porta, o teste positivo da coronavírus estão contaminados. Está querendo falar? Começou com muita tosse, uma tosse seca, curta, que era muito recorrente. Então, quem quiser falar, faz um sinal. Eu acho que todos podem se desmutar, porque menos poucos, mas todos que estão... Vamos desmutar todo mundo e deixar a conversa ficar mais... Aí quem tiver mutado ainda é porque você mesmo se mutou e você só se desmutar. Beleza? Disposição. Mas é isso, né? É assim, quando que nós vamos colocar o sistema 2 para funcionar e começar a aprender, né? Essa história da pedagogia do vírus não fui eu que falei, não. Foi um amigo meu, mas eu achei o máximo. Pode usar? Ele falou, pode. Então, estou usando porque eu acho que é isso mesmo. Enquanto a gente
está fazendo nesse momento, a tendência é não dar certo, na minha opinião. Não sei o que vocês acham. Essa pedagogia, um ensinamento que essa pedagogia do vírus traz, que da mesma forma que as nossas tecnologias precisam respeitar o planeta enquanto estrutura física, a nossa mente e o nosso pensamento precisa respeitar o corpo enquanto estrutura física também. E o nosso trabalho, a gente precisa redefinir a forma com que a gente lida com o trabalho. A gente tem tecnologia suficiente para a gente mudar muita coisa e otimizar vários processos de trabalho. Equilíbrio emocional. E que a gente não implementa por desrespeito ao corpo, por desrespeito ao outro. É isso mesmo. Eu acho bem estranho as pessoas ainda acharem que tudo vai voltar ao normal, que é como a Paola falou, não foi? Que foi no mercado e se sentiu, nossa, que estranho. Ainda tenho essa sensação até em pequenas coisas, nossa, que estranho. E eu ainda saio um pouco mais, assim, eu vou mais vezes no mercado. Não fui uma vez em 15 dias, já fui algumas. Mas é isso, tipo, as pessoas acham que dá para entender que não vai voltar ao normal. Ou ao que era. Porque aquilo, não sei se aquilo pode ser chamado normal mais. Né? Talvez tivesse, sei lá, estragado o suficiente para não ser mais normal. Não sei dizer. Mas não é uma questão muito... Não vai ser aquilo. É estranho a gente imaginar que voltaria para aquilo. A Michelle aqui falou no chat que está acompanhando e fazendo jantar ao mesmo tempo, doida para falar. É profissional, né? Realização, ok. Realização propósito. Se a Michelle estiver tentando falar, talvez seja porque ela está no mute, não? Não, ela não está tentando, é porque ela está fazendo jantar. Sim. Se ela quiser falar... Michelle, se estiver escutando a gente. Realização profissional. E conseguir falar aqui um pouquinho, é só vir. Tem uma na escola, né? As crianças na escola. Então, isso o estresse que estão os grupos de pais, né? Querendo que assim as crianças vão perder aula e aí querendo que os professores deem vídeo aula, né? E aí a escola está com uma postura super bacana. Meu filho acabou de mudar de escola, né? E está com uma postura super bacana, é humanista, né? Falou, olha, se tiver alguém com Covid, a gente nos avisa que a gente vai dar apoio, né? Então, olha, cuida das crianças. Então, colocar algumas tarefas, né? Lições de casa, mas sem peso, que eu achei ótimo, porque as crianças também estão processando isso, né? Não dá para entrar na rotina. Mas os pais começaram fizeram abaixo-assinado, assim, né, para a escola, como é que uma escola não pode entrar no sistema X, porque as outras escolas já estão e não sei o quê. Uma loucura tão grande. Aí eu até falei, gente, porque meu filho está no 3º ano. Eu falei, vai ter Enem esse ano, vocês nem sabem, vai ser tudo tão diferente. Né? E aí a escola querendo mudar, tá bonito assim, porque a escola tá focando o outro lado, dando conta dessa questão mais de conteúdo, mas segurando o pé no freio, né, e tentando falar das questões humanas, né, mais. E só que o resto, os pais não deixam, né? Estão querendo voltar à normalidade, ao que era, de um jeito. Uma mãe já falou, olha, tem que começar dia 7 de abril, eu sou enfermeira e tem que começar dia 7 de abril, as crianças têm que estar na escola. Né? Uma loucura tão grande, tudo isso, né? Quando é que as pessoas vão perceber que parte delas que o mundo é outro já, né? Isso eu até falei, porque nessa hora até foi bom, porque quem entra nesse estresse, um grupo de 80 pessoas, né? Aí dá o tom. Aí uma hora eu não aguentei e falei, gente, peraí. Aí falei com cuidado, né? Não quis ir para briga, só para fazer, o que a gente vai tirar disso? Tá bonito. Aí um monte de gente veio concordar comigo, que estava no silêncio, né? Então estava assim um estrondo só de gente reclamando.
Aí, quando eu fiz uma fala, como assim, umas 20 pessoas vieram concordar, né? E estavam em silêncio, então, esse silêncio tem que ganhar, né? O espaço dessas pessoas que estão em silêncio, querendo essa pedagogia do vírus. Quando é que vem, né? Quando é que vai brotar? Quando é que vai sair? Não sei. Oi, gente. Eu estou aqui fazendo um jantar e ouvindo vocês ao mesmo tempo. E queria aproveitar o gancho da Paola, que falou das escolas. Essa semana aconteceu a mesma coisa aqui, Paola, na escola da minha filha. Fizeram um abaixo-assinado porque entraram numa questão financeira, né? Daqueles pais que têm as crianças no integral e as crianças não estão na escola, e alguns pais tiveram que contratar babás ou resolver de outra forma, porque alguns não pararam de trabalhar. E aí começou uma questão judicial, se poderia ter reembolso, já que não está tendo integral, enfim. Foi essa semana toda, eu realmente fiquei muito estressada, porque eu olho o lado dos pais, eu acho que eles deveriam, sim, ter um desconto, eu olho o lado da escola também. E a escola tentando se adaptar a passar lições, eles estão se sentindo pressionados pelos pais, de forma financeira, e eles estão sobrecarregando as crianças de material por e-mail. E eu estou achando um absurdo, porque minha filha ficou até às 6 horas fazendo lição hoje. E eu achei que está muito desorganizado, não está certo. A gente ainda está numa caminhada de acertar o caminho aí para as crianças e para a escola. Eu acho que isso é uma outra coisa, que é um novo tipo de relação comercial que tem que aparecer, mas que as pessoas não sabem ainda. Por exemplo, eu trabalho num coworking. Daí, nós paramos, né? Na verdade, está aberto, onde eu sei, mas não vai ninguém lá. E aí eu pago o meu aluguel da Vitória e mais um pacote de 20 horas de sala de reunião por mês, que é o que eu uso para fazer atendimento astrológico, mais reuniões de trabalho e tal, e que é um pacote que é razoável para mim e que não me... eu não preciso mais que isso, a não ser em meses que eu dou um curso lá. Mas agora não está podendo, então... Então, eu falei assim, olha, eu quero cancelar o pacote de horas de reunião, que eu não vou fazer. E como que nós vamos fazer com a mensalidade minha e da Vitória? Daí demorou 10 dias para eles responderem. Daí ela respondeu assim, olha, o pacote a gente está fazendo assim, você paga agora e você usa depois as horas, ficam no seu banco de horas. E a gente está vendo com fornecedores. E eu achei isso assim, uma falta de preparo, né, para lidar com um assunto, porque, assim, na verdade, os trabalhos de treinamento pararam, então parou de entrar dinheiro, né? Astrologia ainda tem alguma coisa, mas treinamento não tem. Aí eu falei assim, cara, ela vai ter que entender de uma outra maneira. Então eu falei assim, olha, Giovana, eu não estou gerando dinheiro com essas horas de sala, então não tem como eu te pagar adiantado. E depois eu uso 20 horas, não 40. Então não vai adiantar para mim ter 40 horas na hora que isso voltar. Na hora que voltar, eu contrato e pago de novo, né? Veja bem, Giovana, eu estou me esforçando para não deixar o coworking. Porque eu poderia simplesmente dizer assim, ó, eu estou cancelando esse coworking, na hora que acabar a quarentena a gente acha outro. Uhum. E eles te responderam? Aí eles responderam tudo bem e deram um desconto na mensalidade. Mas eu precisei
falar claramente que, na minha opinião, é uma coisa que está implícita quando você solicita uma coisa dessas numa ocasião como agora, tipo assim, olha, porque eu tenho certeza que tem muita gente indo embora. Eu não quero ir embora, eu também estou preocupada com a subsistência de vocês, mas vocês também têm que entender o meu lado. Então, a gente tem que fazer uma coisa aí que seja bom para todo mundo, né? Ou seja menos pior. Eu acho que o que você fez ajudou eles a pensar e talvez até agora ter uma nova estratégia para ajudar quem também estiver saindo ou quem for pedir, eles já não precisarem ter todo esse tempo de resposta e eles também acharem uma solução para eles, né? Mas aí que tá, né? É que a visão sempre foi de ganhar e nunca perder, né? E aí chega um momento que ninguém tá ganhando. E aí como é que você faz, né? Para os dois, né? Por isso eu achei que essa experiência, né? Eu acho que é um repensar, uma mudança mesmo de pensamento de todo mundo. Como é que eu vou continuar existindo de uma forma que eu ajude também as outras pessoas que estão aqui a existir junto comigo. Então, num primeiro momento, o pensamento deles é, porque sempre foi assim, então você me paga aqui e aí depois você usa. E aí, quando você trouxe a sua necessidade, né, do tipo, olha só, eu também não estou recebendo, mas eu não quero deixar, então vamos entrar no meio termo. Eu concordo com a Vitória, fez eles pensarem de uma outra forma, de falar assim, não, peraí, eles também não estão ganhando. Porque eu acho que o pensamento também de muita gente ainda está em quem trabalha para a empresa, né? A gente que trabalha autônomo, eu, por exemplo, ainda estou conseguindo fazer aulas. Eu trabalho com aulas, eu estou conseguindo fazer as aulas por aqui. Meu marido é consultor, assim como a Pá, também está parado. Então, a gente já está pensando, porque daqui a pouco as empresas também vão começar a falar assim, olha, de treinamentos que já foram contratados, começar a negociar os pagamentos que serão para frente. Né? Então, é uma cadeia mesmo de mudança de pensamento, de falar assim, como é que a gente vai se ajustar nessa nova forma de venda ou nessa nova forma de comércio. É um aprendizado para todo mundo, né? Por isso eu achei que a postura da escola da minha filha foi muito soberba. Eles disseram que em momento algum vão cancelar o pagamento dos pais que deixavam as crianças no integral. Estão cobrando 100% deles, mesmo sabendo, né, que eles vão economizar com luz, água, com alimentação, enfim, não teve conversa nenhuma. Eu achei que foi uma postura muito ruim, muito ruim. E no ano que vem, minha filha não fica lá de jeito nenhum. Essa é a questão que também as pessoas precisam perceber, né? Então, por exemplo, a semana passada, eu recebi um e-mail da Microsoft aumentando o preço do pacote Office. Que, assim, cara, no meio dessa coisa, o cara vai lá e aumenta em 40%. Tudo bem, foi de 20 e poucos para 30 e poucos reais, mas é o princípio que está por trás, não é o valor, né? E aí eu fiz o maior escarcéu, tá? E cancelei meu pacote Office. E coloquei no Facebook. E aí, quando eu coloquei, vieram vários amigos falando de pacotes gratuitos alternativos. Então, assim, a Microsoft voltou atrás já, porque eu não fui a única, né? Eu não tenho esse poder todo de eu parar uma Microsoft. Mas eu sei de várias pessoas que reclamaram. E aí eles voltaram atrás. Mas eles perderam uma cliente. Porque, assim, agora que eu sei que eu posso ter de graça, para que eu vou pagar? Essa sensibilidade a gente tem que ter, né? Eu estou tendo isso com os meus alunos também. Eu tenho alunos aqui que também são autônomos e que já começaram a negociar comigo. E aí, todo mês de março, a gente tem aumento dos valores anuais dos pacotes. Como é que eu faço o aumento
disso no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão, né? Aí a minha secretária falou assim, olha, e aí, né? Os pacotes novos estão entrando, tal, a gente já tinha anunciado o aumento. Eu falei, cara, esquece, continuamos com os valores anteriores, que é uma forma de eu garantir os professores eles continuarem com aulas, a gente conseguir mais alunos para poder compensar as perdas das aulas presenciais e dos programas imersivos que a gente faz, que é uma fatia bastante importante no meu capital, no meu fluxo aqui mensal. E ok, vamos manter, né? Então é uma cadeia de negociação até para você manter e fidelizar o cliente, que é isso que você acabou de falar, pá. Nesse momento é que a gente vai conhecer quem são realmente os nossos fornecedores e os nossos fidelizar os nossos clientes, né? Sim. O que a gente precisa fazer agora é trazer para as relações comerciais aqueles acordos comerciais que a gente faz entre amigos. Por exemplo, quando a gente faz um acordo entre amigos, é aquele tipo de acordo que não é para um ganhar do outro, porque se um ganha, dois perderam, né? E esse modelo de economia que a gente vem construindo, que uma parte tem que ganhar da outra, os dois perdem, porque isso vai custar lá para alguém que, né, um terceiro que é o planeta e a sociedade e tudo que nele há. E a gente já precisa redefinir isso, né? Não é jogar para ganhar. E aí isso aí a gente vai ter que trazer para o cotidiano, né? Para o comercial, para a negociação com o trabalho, né? Para quem presta serviço para a gente, para o serviço que a gente presta. E é aquela lógica, que tem põe, quem não tem tira, e vamos jogar para o empate. Agora o momento é o empate, não tem outro. Até porque todo jogo que não relações humanas, se tiver um ganhador, tem dois perdedores. Não existe jogo. É verdade. E também, assim, né? Hoje me perguntaram, né? A Cláudia, que estava falando, né? Presidente da BPW São Paulo, e nós vamos fazer um design thinking lá com as associadas para as empresas delas e tal, para pensar, né? E aí perguntaram quanto vai custar. Eu falei assim, cara, não tenho a menor condição de cobrar alguma coisa agora. Eu não tenho a menor ideia, depois a gente troca favores, entendeu? Isso é um conhecimento que a gente tem, que a gente está colocando na roda para outras pessoas que podem ter outros conhecimentos, depois colocar na roda também, né? Que eu acredito que é muito mais saudável do que você falar assim, agora eu vou aproveitar, que nem o cara lá que comprou todos os álcool gel, né? Não, mas o pior é que tem um monte de gente, né? Se você fica vendo story de Instagram, por exemplo, tem um monte de propaganda, o pessoal tá pondo, venda na quarentena e coisas desse tipo, que são absurdos, né? E tem gente desesperada e acha que eles vão mudar, mas, tipo, não vai ser isso. E aquilo que a Michelle também tinha comentado, de que não vai fazer contrato mais com essa escola, por exemplo, é aquilo, uma vez você me falou de que as pessoas não vão ser... Um dia as coisas sempre mudam porque tem aqueles que não se adequam. E isso vai mudar. Quem não se adequar, uma hora vai sofrer as consequências, seja ela a curto prazo, quem não tem tanto como se sustentar, mas coisas maiores vão sustentar por mais um tempo, mas uma hora não vai aguentar também, porque não vai se adequar. E é aquilo. Na biologia, a gente chama isso de seleção natural. Eu ia falar isso, é uma seleção natural das coisas e dos negócios, né? Não, e assim, esse aprender essa coisa nova, há muito, muito tempo atrás, eu fui estudar um conceito que chamava Learning Agility, né? Agilidade do aprender. Ou a velocidade com que você aprende. E aí, o consultor, na época, né, o professor, na época, disse assim, olha, a única coisa que a gente sabe é que tudo muda, né? Então, não dá para você prever como você, assim, que competências você vai precisar ter, isso num linguajar bastante corporativo, né, bastante organizacional.
Não dá para prever que competências você vai precisar ter num negócio que muda toda hora. Então, a única coisa que é garantido que quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai ter êxito nesse momento de mudança. Então, é isso que a gente está vivendo. Tem gente que já está... Não sei se vocês receberam, tem um post aí que está rodando de uns círculos assim, que começa a Covid, aí a zona do medo, a zona do não sei o que, tal, e termina com a zona da aprendizagem. Então, quanto mais rápido você passar pela essa zona de medo, por essa zona de confusão, e traçar uma linha de aprendizagem, é melhor. Isso tanto com relação ao tempo, tanto com relação aos negócios, tanto com relação... Super fácil falar, né? Mas viver isso é que está... assim, essa troca, essas conversas que a gente está tendo, participando, até inclusive com a família, que vão agilizando essa aprendizagem, né? Não dá para dizer como será, dá para dizer como é que está sendo lidar com tudo isso, né? Exatamente. É por aí, né? E agora, eu acho que a gente tem que passar... Os gregos tinham 2 conceitos de tempo, né? Eu não sei se todo mundo conhece isso, eu sei que Fernando e a Paola, que foram meus alunos, conhecem, os outros não sei. Sim. Tinha Cronos, né? 2 deuses do tempo. Cronos, que era o deus do tempo cronológico, dos limites, do relógio, que é o que a gente está acostumado a viver, tá? E Kairos. Kairos era o tempo que era você estar 100% no presente, né? Você está 100% naquele momento. E aí, o que acontece é que quando você está assim, você entra em estado de fluxo, né? Um estado ótimo para fazer as coisas sem estressar, sem gastar energia e nada dessas coisas. Então, eu acho que o vírus está pedindo para a gente ir muito mais para Kairos, né? E aí, quando eu falo assim para uma amiga, olha, eu vou fazer isso para você, eu nem sei o que você pode fazer por mim, mas uma hora a gente vai conseguir trocar alguma coisa significativa, tá? Eu estou instaurando essa outra instância de relação muito mais nessa coisa do Kairos, que é assim, eu não estou esperando nada em troca, vamos fazer agora, e depois vai vir alguma coisa legal, né? E em algum momento você vai conseguir também dar uma contribuição para mim, né? E também não tem essa obrigação, porque pode ser que não, né? Mas não... Aí eu acho que está o resgate da questão da confiança, da questão dos valores, do respeito ao outro. Vamos lembrar que assim, a gente aliás, não é nem lembrar, né? Na questão de trabalho, né? A relação capital-trabalho sempre tão sugadora, né? Que quando vem uma proposta diferente dessa de vamos fazer e depois lá na frente a gente vê o que vai acontecer, até porque todo mundo vai sair beneficiado dessa história, soa até como ingênuo, né? E não é isso, é o contrário. Parece que daqui para frente é mais assim, né? Eu não sei, não consigo nem verbalizar o que eu estou sentindo agora, mas a grande questão aí é o quanto esses elos de confiança todos, eu acho que estão ficando mais exigentes e acontecendo mais.
eu acho que, assim, essa questão do tempo vai definir muito isso, né? E isso é cada um, como é que a gente está vivendo esse tempo, se a gente está realmente pensando em ter um tempo mais desacelerado, né? Eu vi um post por aí em algum lugar falando que não era só achatar a curva de contaminação, né? Mas achatar a curva de produção também para desgastar menos o planeta, né? E é verdade, porque assim, né? É só você olhar, por exemplo, tá? Quantas blusas você tem, né? Qual é a necessidade disso, tá? Coisas simples assim, mas dá emprego para um monte de gente. Sim, dá emprego para um monte de gente, mas essas pessoas poderiam estar fazendo outras coisas, né? Existem outras maneiras de viver que não seja só consumindo, né? Eu tenho uma amiga que o marido dela falou assim, olha, pá, eu tenho 5 camisetas. 5 é mais do que suficiente. Então, como é que eu faço? Quando eu ganho uma camiseta, eu tiro uma e dou, né? E eu falei assim, cara, isso foi antes da crise, eu vou adotar isso. Eu parei de gastar um monte de dinheiro em roupa. Porque, assim, na hora que você fala assim, eu vou ter 5, e assim, a não ser que você vá fazer uma viagem de um mês, você ter 5 blusas é mais que suficiente, né? Você tem 5 de manga curta, 5 de manga comprida, você tem 10, né? Então, eu estou esperando gastar as roupas que eu tenho, né? Mas, na verdade, a questão é assim, você vai comprar, então, aquela que você está comprando, você tem que gostar mais do que as 5 que você tem em casa. Porque, senão, você vai ter que se desfazer de alguma que você gosta mais. Então, não vou comprar. E daí fica super legal, porque você fica só com roupas que você gosta muito, né? Você sabe que aqui em casa a gente já tem um tempo que a gente adotou essa prática, né? Que a gente tinha uma mania bastante grande de comprar coisas e todo final de ano a gente faz uma limpeza geral nos nossos armários e aí a gente doa, né? As roupas, faz uma doação e a gente já tem inclusive os clientes certos para essas roupas. De todo final de ano. E a gente começou a perceber isso, o quanto de dinheiro que a gente gasta sem necessidade, e a gente começou a ver, né, final do ano, quando a gente faz essa limpeza, de coisas que a gente comprou e que ainda estavam com etiqueta que a gente nem lembrava mais que tinha, né? Então, desde então, quando a gente se tocou disso, a gente começou a fazer isso. Então, comprou um sapato, para ele poder caber na sapateira, vai ter que tirar algum outro de lá para que esse assuma o lugar. E assim a gente tem feito, já diminuiu muita coisa, a gente economizou já muita grana fazendo isso, né? E aí de pensar assim, legal, eu vou comprar, vou comprar aquilo, mas eu preciso mesmo disso? Né? Tenho tanta necessidade assim, ou, né, ou é para substituir alguma outra coisa? Eu acho que são pensamentos também que tudo tem seu lado bom, né? Para a gente aprender de alguma forma e mudar a nossa cabeça de pensamentos ou de coisas, hábitos que já está no automático e que a gente nem pensava mais, né? Que é aquela coisa que eu falei lá no começo de sistema 1 e sistema 2, né? Eu acho que a grande pedagogia do curso é assim, gente, está na hora de sair do automático do sistema 1, ir para o sistema 2, pensar um pouco para fazer as coisas de uma maneira mais legal, mais sustentável, mais ecológica, e daí fazer com que isso vire sistema 1.
Pá, aqui em casa já acontece faz tempo, essa questão do se vai entrar uma blusa nova, a outra tem que sair. Além dessa visão mais econômica, é porque os guarda-roupas são pequenos e tem que tirar uma para entrar uma mesmo. Então, aqui já acontece faz tempo. E o melhor ainda é que a minha filha está com o meu corpo agora. Então, é uma beleza. Aí eu compro uma camiseta, você gosta? Eu também. Então, ótimo que a gente compartilha. É bem isso mesmo, né? E assim, a gente pode fazer isso com muitas coisas, né? Que isso é uma coisa que já vem de antes dessa crise. A única coisa é que essa crise vai fazer as pessoas perceberem, né? A gente não chegou ainda no viver a consequência financeira disso. Porque, assim, faz 15 dias, parou um monte de coisa, mas, a não ser para as pessoas que são bem pobres ou estavam numa situação complicada, a gente tem ainda, né, aquilo que estava guardado, a despensa cheia e tal. Mas, assim, se continua com essa aceleração das coisas, na verdade, vai chegar nisso, né? Vai chegar em coisas piores. E aí as pessoas ficam assim, né? Poxa, mas... né? Poxa, mas... por exemplo, né? Tem essa questão do consumo, tem a questão de viver uma vida mais tranquila, né? Assim, mais... não tranquila no sentido de não fazer nada, mas mais orgânica. Né? Repensar o tempo, né? Repensar o tempo, né? Isso é uma coisa que estar em casa faz diferença, porque, por exemplo, né, eu não sei vocês, tá? Mas a minha qualidade de sono melhorou muito, porque eu nunca chegava em casa antes das 11 da noite, né? E você nunca consegue dormir na hora que você chega em casa. Então, eu dificilmente ia dormir antes de 1h30, 2 horas, né? E agora eu estou em casa o tempo todo, então eu consigo dormir 11 horas, 11h30. Né? Eu consigo acordar 1 hora mais tarde porque eu não preciso perder essa 1 hora de transporte. Então, dá assim, uma harmonizada nos ritmos. Um conforto maior, né? Que já devia existir, né? Mas a gente acaba não deixando que aconteça se a gente topa esse estilo de vida doidão, né? Que estava acontecendo. A questão toda é que, assim, né? Essa evolução dessa crise é exponencial. E não é só o vírus, é a questão econômica também. E aí, vocês conhecem aquela lenda do tabuleiro de xadrez e do arroz? Não? Eu fiz a Vitória, no fim do ano passado, contar 1 quilo de arroz. Quantos grãos tinha? Olha, eu tive que fazer uns potinhos com 500 grãos, mas até lá eu tive que fazer um potinho com... quanto que era? 1, 2, 4, 8, e por aí vai, até chegar no 256, aí depois o 500, e aí eu fiz de medida, porque, né, foi aí, doloroso. A história toda é o seguinte: quando inventaram o jogo de xadrez, o imperador adorou o jogo.
Então, ele chamou o inventor e falou assim, eu quero te dar uma recompensa por ter inventado um jogo tão bacana. O que que você quer? Aí ele falou assim, majestade, eu quero o seguinte, o jogo de xadrez tem 64 casinhas. Eu quero que ponha na primeira casinha 1 grão de arroz, na segunda 2, na terceira 4, na quarta 8, e assim por diante, dobrando o número de grãos de arroz, até chegar na casinha 64, e essa é a quantidade de arroz que eu quero como recompensa, tá? E aí o imperador começou a rir, achou que o cara era bobo, qualquer coisa assim, né? E eu pedi para a Vitória contar, porque nós fizemos, na palestra que eu dei sobre a conjunção ano passado, isso ao vivo, eu trouxe um tabuleiro de xadrez e as pessoas foram colocando. E com 1 quilo de xadrez, de arroz, nós chegamos na casa 15, né, Vicky? 15, 14, por aí. Por aí. O que acontece é que, se você fizer essa conta de 2 elevado a 64 mais 1, nem todo o arroz produzido no planeta é suficiente. Tá? Só que você não consegue perceber isso de uma maneira rápida. A gente conseguiu perceber em 15 casas, porque assim, a primeira pessoa foi lá, pôs 1 grão, a segunda pôs 2, a terceira pôs 3. E aí, quando chegou na última casa, que levantou todo mundo e pôs ao mesmo tempo. Porque é isso que acontece. Então, a questão toda é que, num processo exponencial, metade chega na metade daquele número no dia anterior. Então, assim, na hora que, se você deixar para perceber, na hora que a coisa fica crítica, no dia seguinte está muito mais crítica. Está o dobro de crítica, e assim por diante. Tá? Então, tem gente que está nessa vibração, mas a gente pode estar numa vibração de expandir a nossa consciência exponencialmente. Porque já que nós estamos vivendo um processo exponencial, isso pode acontecer também. Tá? O Roberto Assagioli, que é aquele psiquiatra italiano que fundou a psicossíntese, ele fala que você consegue fazer a expansão da sua consciência através de um exercício de vontade. Então, é uma questão da gente ter vontade mesmo, querer, e aí a coisa acontece. E aí eu acho que é isso, né? O tempo é isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar. Eu não sei, assim, a gente falando dessas questões o que esse tempo, a pedagogia do vírus, né, do Covid, tem ensinado para a gente, tem colocado a gente nesse lugar de repensar a própria vida, né, porque estar se sentir perto da morte, para você esquecer, não se preocupar com o futuro e ver o que a vida acontece aqui e agora, né. E isso, o Covid, melhor do que qualquer livro de autoajuda, enfim, ele vem ensinando isso de uma forma bem natural mesmo, do jeito da natureza, né? A força da natureza, e colocou isso à prova no corpos, como também todo o sistema, né? Agora, uma coisa que, e assim, em outros momentos, claro que em dimensões menores, a gente, assim, aí é uma curiosidade, eu não sei como é que está, até de proposta para o próximo encontro, eu tenho visto uma relação
entre, assim, eu já estou imaginando a ressaca, porque assim, agora a gente está vivendo o momento do recolhimento, né? E depois a gente vai ver a ressaca econômica, a ressaca moral, social, a crise de autoridade e de liderança, né? Porque a gente vai ver que tudo que a gente tem não está servindo para nada, quando isso que a gente constrói se atenta contra os princípios que regem a vida, né? Então, a gente vê isso à prova, né? Só que nesses processos de ressaca, a gente vê as inquietações das massas, né? E aí vem revolta, vem uma série de coisas aí que está condensado, né? E eu tenho olhado, assim, imaginado a ressaca do Covid, mais ou menos colocado um paralelo com o que foi a ressaca do Vietnã. Que a ressaca do Vietnã, da Guerra do Vietnã, foi o 68, né? Desse ano que está vivo até hoje aí, né? E aí a Guerra do Vietnã, o 68, ele colocou à prova não só a questão do que se construiu de direitos humanos, do que se pensou mesmo depois da Segunda Guerra, aquela coisa toda que se pensou em organizar o mundo, construir, veio a Guerra do Vietnã e mostrou que estava totalmente fora desalinhado com isso. E aí veio o 68, que foi a grande, assim, uma das análises, né? A grande ressaca. E aí eu fico imaginando, e assim, como que vai ser, assim, um cenário que eu já estou supondo nas minhas conjecturas é que a gente vai reviver esse 68 aí, né? Não sei em que medida, se mais ou menos. Eu não consigo ser muito otimista no nosso caso do Brasil, até porque a gente tem, assim, junto com essas crises que vai vir de liderança, de autoridade, e esse descrédito nas instituições, no Estado, e a gente tem, num outro ponto, um segmento que está bem articulado, que é o crime organizado. Claro, e eu estou falando da minha ótica, que é a ótica de policial de rua, né? E do que eu vejo dentro da realidade da rua e olhando a nossa historicidade, né? Esse movimento histórico que trouxe a gente até aqui, né? E a gente vê essas narrativas disputadas, e isso está ficando muito acirrado. E eu, enfim, é só um assunto até que eu tinha interesse em discutir com vocês, que a gente, assim, eu vejo nesse grupo uma capacidade, uma potência muito grande de construir cenários, imaginar. E aí eu tô... Essa é só uma provocação, né? Não sei se é possível e se isso também, como que assim, como que o grupo vislumbra, né, o pós-Covid, né, o pós-quarentena, né? E aí fechando, e dentro disso aí, porque é legal a gente conjecturar, o bom das conjecturas é que a gente faz as análises de cenário e a gente constrói assim, mecanismos, algoritmos, né, para cada cenário que a gente imaginar, a gente já constrói soluções e a gente já constrói ou possibilidades. No final, acaba que, mesmo que a realidade não vai ser aquilo que a gente planejou, mas o simples exercício do planejar por si já coloca a gente numa condição de saber lidar com a surpresa, né? Acho que a grande questão é essa, é saber lidar com a surpresa e não sucumbir por causa da surpresa, né? Eu acho que a gente pode, na semana que vem, falar a pedagogia do vírus 2, possíveis cenários, né? E ver o que cada um imagina, vislumbra. Eu vou falar para você o que eu vejo hoje, tá? Eu vejo assim, sabe aqueles filmes que a pessoa morre e vai para o céu? Que daí tem aquele portão enorme e lá dentro aquela coisa iluminada? Eu acho que a gente está ali no portão, com aquela luz iluminando, que não dá para ver nada o que tem lá dentro. Entendeu? E a porta está aberta. Eu me sinto assim. Eu acho que vai ser uma ressaca bastante forte também. O mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais os mesmos. É difícil ainda para mim também conseguir construir um cenário pós. Por mais que eu tente, eu acho que assim, são várias reflexões, eu tenho tentado nessas 2 semanas, tem 16 dias que eu estou aqui enfurnada,
dentro de casa que eu não boto a cara na rua, que eu estou tentando analisar essa coisa, assim, quais são os pontos, né? O que o universo está tentando dizer para a gente aqui. Então, são vários pontos de reflexão. Eu acho que essa questão aí mesmo da gente falando de negócios especificamente é uma coisa que eu tenho pensado muito. Acho que a gente que já tem isso em mente, assim como a Pá comentou, que não é só o ganhar dinheiro, óbvio que a gente precisa pagar conta, óbvio que a gente precisa botar comida dentro de casa, mas isso foi uma coisa que sempre me permeou, pelo menos com os meus clientes, eles acabam virando os meus amigos, porque eu sempre penso nisso, né? Sempre teve uma abertura, uma negociação com relação a isso. Então, como a Lígia estava falando naquela hora, a seleção natural, eu acho que isso também vai acontecer com a gente. Então, as relações comerciais, elas vão ser de uma forma diferente, talvez a gente consiga pensar menos em só ganhar, né? Ou ganhar de outra forma, que não seja só o dinheiro. Mas ainda, para mim, ainda é complicado ver um cenário também, assim, de muita luz. Eu não vejo um cenário negro, mas ainda com uma paz, assim, tem uma luz ali que está ofuscando e que não é muito claro para mim ainda também não. Acho que a gente pode pensar nisso para a semana que vem, tá? É isso, pessoal. Né? O que vocês acham? Valeu a conversa? Melhor do que ficar live? Olha, Eu da minha acho parte, eu sempre adorei. muito bom. Tá bom. E só ainda como uma extensão de provocação, que está me incomodando muito, e acredito que a todos os brasileiros, é a questão política, né? Eu acho que agora ficou muito mais explícito o quanto não faz sentido, para mim, né, particularmente, um deputado sentar, desculpa o palavreado, a bundinha dele 1 ou 2 vezes na semana no Congresso e receber uma média de 30 mil reais por mês, mais ajuda de custo de 100 mil reais para contratar outras pessoas, mais 5 mil reais de auxílio moradia, enquanto a gente tem pessoas que não podem mais sair à rua para vender café com leite e pedaço de bolo, né? Então, para mim, ficou tão explícito que não faz sentido algum. Quando o governo anunciou, não sei o nome do cara do governo, que anunciou o pacote de R$ 1.200 de ajuda para as famílias, e ele falou ali, bem forte, de dentro do coração dele, são R$ 1.200 para 25 milhões de famílias, mas que esse ônus a sociedade vai ter que acertar. Mas aquilo me deu uma inquietação, mas uma vontade de ir lá socar ele. O que são R$ 1.200 para 25 milhões de famílias em 2 meses, sendo que o que eles corroem da gente mensal? Então, aquilo me deixou assim, tão revoltada e me deu uma vontade de estudar matemática da política, que é saber, por mês, quanto que eles gastam do nosso dinheiro e eu estou com isso na cabeça, essa inquietação, começar a fazer conta para responder para ele, como assim depois vocês virão cobrar da sociedade essa pequena ajuda? Enfim, é queria colocar porque está me corroendo por dentro. Eu acho que, assim, eles vão ser muito cobrados agora, né? Porque, na verdade, você tem uma parte da sociedade, por exemplo, os moradores de rua, né? Não tem ninguém passando na rua para dar comida para eles, gente. Isso é, assim... né? Aquele restaurante Bom Prato, que faz refeições por R$ 1 para quem está aqui em São Paulo, né? Está expandindo e aceitando doações. Então, é uma questão de entrar em contato com o SESC, porque, assim, se você doar R$ 20, são 20 refeições, que daí eles dão para esses moradores de rua.
né? Que faz uma diferença gigante, né? Alguém me contou que deu um sanduíche para uma pessoa, saiu para ir no supermercado, daí tinha uma senhora pedindo, pelo amor de Deus, ela comprou um sanduíche e falou assim, eu não comia desde anteontem. Os próprios caminhoneiros, né, não estão conseguindo restaurante para comer, né? E eles estão aí, não estão dentro de casa, não estão junto com as suas famílias, exatamente para que a gente não fique desabastecido, né? Acho que é uma outra coisa que está fazendo as desigualdades, elas estão pulando mais aos nossos olhos, que é uma coisa que sempre ocorreu, mas que a gente falava assim, ela existe, mas ainda parecia longe, né? Agora está pulando aos nossos olhos, porque para a gente estar aqui dentro de casa como a gente está, acabou de passar aqui na rua o caminhão do lixo, né? O lixeiro está ali, o porteiro está ali embaixo no meu prédio, todo dia tem, né, o cara do tiozinho o lixeiro do prédio para pegar o nosso lixo nos apartamentos, né? Gente acho que foi a Michelle que comentou, né? Que os filhos estão em casa e que precisam das babás em casa. Enfim, tem uma série de pessoas que está saindo, que está na rua, que está se arriscando, os próprios médicos, enfermeiros e etc., que estão na rua para que a gente possa ficar aqui. Então, é uma coisa também para a gente começar a pensar um pouquinho mais na coletividade, que é uma coisa que a gente não tem muito. Mesmo a gente que tem consciência, isso foi uma coisa que me pegou, e eu concordo com a Michelle, não só essa questão do dinheiro deles, mas assim, a gente fala tanto, e eu sempre falo tanto da coisa da coletividade, mas o que realmente eu estava fazendo para essa coletividade que eu sempre falei tanto, sabe? Então, assim, me percebi que não estava fazendo tanto, né? E aí comecei a olhar de uma outra forma para isso também, né? E a gente cobrar mais mesmo, porque a gente tem que pensar que, assim, nós brasileiros temos o hábito de falar assim, não, porque eles são os nossos empregados, os impostos que a gente paga, o governo é o nosso sócio, gente, mais próximo, olha o tanto de tributo que a gente paga, né? Eu paguei essa semana a GPS e né, os tributos que tinham que pagar. Então, assim, a gente está pagando eles. Então, eles não estão fazendo nenhum favor de dar 1.200, 3.600 ou o que seja, sabe? É uma obrigação deles de fazer isso, porque a gente está pagando os nossos impostos para poder viver, né? A gente está gerando trabalho, a gente está gerando lucro para eles. Então, é para a gente entender também que eles são os nossos empregados. Quem paga o salário deles somos nós, né? De todos eles. Ministro, presidente, governador, etc. Então, para a gente ter um pouquinho mais de consciência disso, e realmente não é uma briga política de um é certinho ou o outro é errado, não, estamos todos no mesmo barco. E eles têm obrigação, já que eles estão nessa posição, de pensar mais ainda no coletivo, de pensar mais ainda por todos, né? Então, para a gente também saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais disso e cobrar eles, sabe? Acho que essa consciência nossa também, assim como a Michelle falou, eu acho que é legal da gente cair em si e falar assim, não, peraí, eles não estão fazendo favor nenhum, cara. Fazem mais que a obrigação deles, uma vez que a gente colocou eles lá. Exatamente. Né? O problema é quem a gente colocou lá, né? Quem a gente coloca... Uma coisa que veio na fala da Michelle, da Cláudia, eu vi, a gente está... que é o que a gente construiu no século XX, né? Isso tudo é o século XX, que é uma continuação da merda que foi o XIX, o XVIII. E outra coisa, lição que o Covid, outra pedagogia, acho que outro tópico desse pedagogia 1 do Covid, é que o século XX precisa morrer, a gente precisa deixar o século XX morrer, ele está morrendo, né? E a plutocracia, isso que a gente construiu, ele está morrendo. E claro que tem gente que quer dar eco, até porque né, o apego é muito grande, as pessoas não querem deixar ele morrer, né? Ele está doente, está lá, né? Está velho, né? Tá aí já há 20 anos, e ele não está aguentando, né?
E as pessoas estão ali, né, cuidando, dando remédio para não deixar ele morrer. Só que ele vai morrer, isso aí é fato. E muito provavelmente ele vai ser mesmo nesse 2020. E aí um fenômeno, uma coisa que eu celebro quando eu olho, é o fenômeno Greta, né? Da mesma forma que eu olho o presidente como um fenômeno, né, não é, se fosse uma pessoa é até mais fácil, mas é um fenômeno. Mas no outro aspecto, num outro ponto, a gente tem um fenômeno Greta, né? Que é essa juventude anárquica que não aceita essa autoridade, que não aceita essas leis que são construídas por pessoas que não vão viver, que não vão executar, que não aceita esse modelo de política do século XX, que vai lá e mata a aula num país onde matar a aula é crime, né, onde não pode matar a aula, tem uma série de implicações, lá naquele ato de desobediência civil, vai lá e entope os meio-fio, a rua ocupa. Então tá vindo uma coisa muito bonita disso aí, né? E aí é onde a questão do apego, né, a gente precisa deixar o século XX morrer, isso, né? E tá vindo um novo, e esse novo vai nascer, e sorte nossa que eu digo até que é um merecimento a gente poder, né, estar presente nesse movimento histórico bonito aí que está por vir. E é isso, aí eu deixei até uns versos aí que eu fiz, tá, no chat. E sigamos. Eu achei massa os versos. Bem alto, Fernando, para todo mundo. Eu preferia ver na voz da Vitória. Eu gosto tanto da voz dela. Pode ser, Vitória? Então, lê aí. Tá, tudo bem. Plutocracia, opressão estatal, arte, amor e ciência, dissolvidos, liquidescência e fétida, rude cotidiano, na magia da existência, vida e morte pulsam, elementos diluídos saturam, sedimentos entopem os meios-fios, primaveras florescem sem permissão, sonhos nunca envelhecerão. Por Fernando Lopes. Uau! Adorei. Não sei se eu pude falar da forma que você esperava, eu espero que sim. Muito legal. Então, pessoal, acho que por hoje é isso. Obrigada a todos. Ana Caldeira, que nem não apareceu, nem falou nada. Letícia também não. E a Paula também, né? A Paula estudou comigo no colégio. Entraram 3 pessoas que estudaram comigo na faculdade também, mas saíram, né? A gente... Oi! Estava ouvindo vocês, todos muito sábios. Estava aprendendo com vocês. Imagina. Ouvindo e aprendendo, Pá. Foi muito bom, obrigada pelo convite. Realmente, muita coisa para a gente pensar. Essa situação que a gente está vivendo é realmente séria, mas é um momento de voltar-se para o interior. Vamos olhar para dentro, né? E tentar sorrir, apesar de tudo, porque a alegria é fundamental. Não a alegria para o lado de fora, aquela certeza de que a gente está cumprindo o papel que precisa cumprir. Consciência, tranquilidade, equilíbrio. E vamos em frente. Agradeço muito esse bate-papo, foi muito bom, gostei de ouvi-los. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Fechou assim com chave de ouro. É isso aí. Vamos co-criar a alegria juntos. Com certeza. Certo? Então, tá bom. Pessoal, quarta que vem, então, falando sobre possíveis cenários, tá bom? Já vão pensando aí o que vocês vão imaginando, vamos ver o que vai mudar nessa uma semana, que muita coisa vai mudar, e aí a gente vê. Tá bom? Um dia de cada vez. É isso aí. Com certeza. Presente sempre. Gente, obrigada. Obrigada, tá? Obrigada, boa noite, beijo. Boa noite. Gratidão, gente, boa noite.